dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de corpos, onde nós vamos falar de um conceito extremamente importante, de um conceito central dentro da teoria de corpos, que é o conceito de extensões finitas, né? Na última aula a gente começou a falar de extensões algébricas, e aí a gente vai ver que as extensões finitas são casos especiais de extensões algébricas. Então vamos começar a definir algumas coisas. Então a primeira coisa que a gente vai começar a fazer é pegar uma extensão de corpos arbitrária, tá? Então seja LK uma extensão de corpos. E aí a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, que toda vez que a gente tem uma extensão de corpos, de L para K, a gente pode enxergar o corpo L como um espaço vetorial sobre o corpo K, tá? Como é que funcionaria isso? A gente pode considerar essas operações aqui, ó. Então, as operações de soma. Bom, o fato de L ser um corpo, com certeza ele tem uma soma, certo? Que pega xy aqui, pode ser xy, né? E leva em x mais y. E ele tem um produto também, né? A princípio, o L ele é dotado de um produto binário, tal que isso aqui acontece. Pega um xy, leva em x vezes y, e aí de modo que essas operações satisfazem as condições de ser um corpo, né? Primeiro, L é um anel comutativo com unidade, e essa operação que a gente tem em L também faz com que todo elemento diferente de zero seja invertível. Tá? Essa é a grande característica de um corpo, a principal característica de um corpo. Aqui característica não no sentido técnico, né? Porque aí a característica no sentido técnico tem a ver com o núcleo daquele morfismo característico que a gente viu lá em alfabetização em anéis. Tá? Mas aí, pessoal, uma vez que eu tenho esse produto e cai um subcorpo de L, né? Então isso quer dizer, por exemplo, que as operações do corpo K são essas operações de L restritas ao corpo K. A gente pode fazer uma alteração aqui, ó, pelo corpo K aqui. Essa operação continua estando bem definida, né? Porque esse x vezes y aqui continua estando em L, porque o K é um subcorpo de L. E aí, essa soma satisfaz aquelas primeiras quatro operações de um anel que são idênticas às operações que um conjunto precisa satisfazer, a soma, né, em um conjunto precisa satisfazer para ser um espaço vetorial. E essa restrição aqui, ó, vai satisfazer aquelas quatro condições que têm relação com o produto num espaço vetorial, por conta delas já serem satisfeitas no corpo L. Então essas operações definidas dessa forma munem, né? Vou colocar assim, ó, munem, não é uma palavra muito bonita não, né? Munem L de uma estrutura de K espaço vetorial. Bem tranquilo, né? Então, assim, toda extensão de corpos de L para K faz de L naturalmente um espaço vetorial sobre o corpo K e, bom, a soma nesse espaço vetorial é a própria soma de L e o produto por escalar é o próprio produto de L restrito a um dos elementos do corpo K. Tudo bem? E aí, uma observação que a gente faz, que vez ou outra a gente vai usar, é o seguinte. Se eu tiver nessas condições um subanel de L, se M é um subanel de L que contém K, então necessariamente esse M é um K subespaço vetorial de L. Claro, aqui entendendo a estrutura de espaço vetorial dada acima, né? Essa estrutura de espaço vetorial canônica induzido pela inclusão do corpo K em L, né, como subcorpo. Tá? Então isso aqui é um K subespaço vetorial de L e é bem fácil verificar isso, porque olha só o que vai acontecer. Ó. De fato, bom, o fato para M ser um subespaço vetorial, ele tem que ter o zero, né? Então assim, isso acontece porque ele é um subanel. Então o zero de L, por exemplo, pertence a M, então o zero está ali dentro. Ele é fechado para soma, porque ele é subanel. A gente precisa disso, né, para ser subespaço vetorial. E ele tem que ser fechado do produto por escalar, certo? Mas isso aí vai sair do fato dele ser um subanel e o K estar contido em M, porque olha só, isso aqui precisa acontecer. Ó.
para ser um subespaço, né? O alfa V, vamos colocar assim, tem que pertencer a M para todo V em M e alfa pertencente a K. Mas isso acontece de fato, por quê? Porque isso daqui, ó, a explicação disso daqui é porque, ó, se o alfa pertence a K e V pertence a M, em particular, o alfa pertence ao M. Porque eu estou assumindo que M é um subanel que contém o corpo K, né? Então eu tenho alfa em M e V em M. E aí, se M é um subanel de A, o alfa vezes V com o produto do L restrito a M pertence a M, pelo fato dele ser subanel. Só que esse daqui é precisamente o produto como espaço vetorial. É o mesmo produto, tá? Então o alfa V pertence a M nesse produto aqui como K espaço vetorial. Então ele é fechado com o produto por escalar também. Tudo bem? Então, essas três coisas juntas mostram que de fato todo subanel de L que contém K automaticamente vai ser um K subespaço vetorial de L, tá? Nesse sentido, tudo bem? E aí agora então a gente define a noção de extensão finita. Uma vez que a gente tem definido a noção de uma estrutura de espaço vetorial canônica associada a toda extensão de corpos, a gente vai dizer então que essa extensão é finita quando isso daqui aconteceu. Vamos definir bonitinho então aqui. Se eu tiver uma extensão de corpos qualquer, nós vamos dizer que essa extensão é finita isso aqui é uma extensão finita se a dimensão, já que toda extensão de corpos induz no corpo maior uma estrutura de espaço vetorial sobre o corpo menor, a gente pode falar da dimensão de L sobre o corpo K, certo? A gente pode falar da dimensão de L como espaço vetorial sobre K. A gente vai dizer que essa extensão é finita quando essa dimensão for finita. Tá? Ou seja, quando L for um espaço vetorial de dimensão finita, e aí é muito comum no contexto da álgebra linear a gente denotar de maneira mais sucinta um espaço de dimensão finita dizendo que a dimensão dele é menor que infinito, né? Ou seja, não é infinito. A cardinalidade não é infinita, então é uma cardinalidade finita. Tá? Mas isso é dizer que L tem uma K-base finita. Tá? Então isso é dizer que um espaço tem dimensão finita. Tá? E aí, nesse contexto de teoria de corpos, a gente tem uma notaçãozinha bem clássica para esse número aqui dado pela dimensão. Tá? A gente vai chamar isso daqui, ó, a gente denota, é uma notação muito clássica, denotamos essa dimensão como sendo isso daqui, ó, esse colchetezinho com o corpo maior, 2 pontos, corpo menor, e essa aqui é a notação para a dimensão de L sobre o K. E isso daqui a gente dá um nome especial, a gente chama isso aqui de grau da extensão. Tá? E esse número que é chamado, vou colocar assim, né, que é chamado de grau da extensão de corpus L para cá. Tá? Então esse númerozinho aqui, dado pela dimensão, é chamado de grau da extensão. Tá? Bem clássico essa notação. Tá? Então antes da gente provar alguns resultados interessantes a respeito disso, iniciais interessantes, alguns exemplos. Primeiro, essa extensão aqui é finita. A extensão do corpo dos complexos para o corpo dos reais é uma extensão finita e, na verdade, a gente consegue até calcular o grau dessa extensão. Tá? Por que essa extensão é finita? Porque, olha só, o corpo dos complexos pode ser descrito, né, uma das descrições dele, né, a de isomorfismo, claro, é assim, ó, A mais BI com A e B reais. Tá? Isso aqui nos diz que esse conjunto aqui, ó, 1i, isso daqui é uma R base de C. Certo? Por quê? Essa escrita dos complexos já me diz que esse conjunto aqui é um gerador. Porque todo elemento dos complexos é uma combinação linear de 1 da unidade e do i, da constante imaginária, né? Ele é A vezes 1 mais B vezes i. Então, qualquer elemento dos complexos é uma combinação linear desses dois caras. Agora, isso mostra que ele é um gerador, mas para ser base tem que ser gerador e linearmente independente, né? Mas
Se você pega uma combinação linear de 1 e i dando 0, ou seja, a mais bi sendo 0, dentro dos complexos, isso só é 0 se tanto a parte real quanto a parte imaginária forem iguais a 0. Né? Então isso vai dizer que esses coeficientes necessariamente precisam ser iguais a 0. Então, dessa forma você mostra, eu acabei de narrar a demonstração de que esse conjunto aqui é linearmente independente também. Então, ele é gerador, ele é Li, portanto ele é uma base. Tá? E aí se ele é uma base, isso quer dizer que o grau dessa extensão, de C para R, que é precisamente a dimensão de C sobre R, já que isso aqui é uma base, tem dois elementos, então esse grau, o grau dessa extensão, né, é exatamente 2. Tá? Então, de fato, essa extensão é infinita, tá? Porque o grau dessa extensão é finito, né? É exatamente 2. Um outro exemplo. A gente pode olhar para essa extensão que a gente até viu na última aula. O Q adjuntado do raiz de 2, que a gente viu na última aula que o Q raiz de 2 ele é também descrito da forma A mais B raiz de 2 com A e B racionais. Certo? E essa escrita já nos dá um candidato à base de Q raiz de 2 sobre Q. Ó. Um bom candidato aqui, para ser base, de ser uma Q base, é esse conjunto aqui, ó, 1 raiz de 2. Eu afirmo para vocês que isso daqui é uma Q base. Eu gosto de colocar esse Q aqui para Q base, porque assim, te diz exatamente sobre qual corpo a gente está considerando ser um espaço vetorial, né? Então, para a gente não ter dúvida. Então, isso aqui é uma Q base do Q raiz de 2. De fato, olha só o que vai acontecer. Claramente gera, né? Que é gerador, não tem a menor dúvida por conta dessa escrita, né? Claramente é gerador. É que gerador. Agora, por que ele é linearmente independente? Ó, ele é ali porque se existirem, ó, se A e B são racionais, são tais que A mais B raiz de 2 é igual a 0, eu tenho que mostrar que A e B é igual a 0, né? São iguais a 0. Então, necessariamente, o B raiz de 2 tem que ser menos A. Tá? Aí olha só o que vai acontecer se o B for diferente de 0. Caso o B seja diferente de 0, teríamos raiz de 2 como sendo menos A sobre B. E como o A é racional e o B é racional, isso daqui seria racional também. Mas não é. A gente sabe que raiz de 2, isso deu pano para manga lá na época de Pitágoras, o raiz de 2 não é racional. Ele não é uma fração de 2 inteiros. Quanto mais uma fração de 2 racionais. Então isso aqui é uma contradição. Isso aqui é uma contradição. E essa contradição vem rapidamente do fato de assumir que o B é diferente de 0. Então logo o B tem que ser 0. E aí por conta dessa igualdade, o B sendo 0 vai implicar, vai obrigar o A a ser 0 também, né? O menos A vai ter que ser 0 e, portanto, o A tem que ser 0. Tá? Então, daí o A também tem que ser 0. Tá bom? Então, a gente pegou dois elementos quaisquer, cuja combinação induzida por eles dá 0, do 1 e do raiz de 2, e a gente acabou concluindo que esses dois caras precisam ser iguais a 0. Então, isso mostra que esse conjunto aqui, 1 raiz de 2, é Q linearmente independente. Tá? Então, sim, eu tenho um conjunto que gera o Q raiz de 2 e que ao mesmo tempo é linearmente independente, portanto ele tem que ser uma base. Tá? Então está provada essa afirmação e aí acabou. Se essa afirmação está provada, a gente conclui então que o grau dessa extensão aqui, do Q raiz de 2 para o Q, é 2, tá? Então, portanto, essa extensão ela é finita. A extensão do Q raiz de 2 para o Q, ela também é uma extensão finita. Tá? Daqui a pouco a gente vai dar um exemplo de uma extensão que tem que ser infinita, mas para mostrar com mais facilidade que esse exemplo vai ser uma extensão infinita, o próximo resultado que a gente vai demonstrar vai ajudar bastante nesse sentido. Tá bom? Então vamos ao nosso primeiro resultado da aula de hoje, que diz o seguinte: toda extensão finita de corpos é algébrica. Isso é fantástico, muito legal. Você tem exemplos bacanas aí então de extensões algébricas dadas pelas extensões finitas.
Então, em particular, né, afirmando a mesma coisa, só que pela contrapositiva, isso quer dizer que se eu tiver uma extensão transcendente, então, em particular, essa extensão é infinita. Acho que eu esqueci de escrever isso aqui na definição, mas é claro, né, a gente vai dizer que uma extensão é infinita quando ela não é finita, tá bom? Então, deixa eu só escrever aqui para ficar registrado, né? Caso contrário, ou seja, caso a extensão não seja finita, ou seja, se a dimensão de L sobre K como espaço vetorial não é finita, a gente vai dizer que essa extensão de Corpus é uma extensão infinita, tá? Só para deixar registrado, porque é a primeira aula que a gente fala disso, então vamos registrar aqui no cartório matemático. Pronto, agora podemos falar de extensões infinitas que está definido apropriadamente. Então vamos demonstrar esse resultado, né? A gente quer demonstrar que que toda extensão finita é algébrica. Se eu quero mostrar que a extensão de L para K é algébrica, só relembrando, eu preciso mostrar que todo elemento de L é algébrico sobre K. Tá? Mas eu sei que a extensão é finita. Então a gente sabe, por exemplo, que eu posso tomar N como sendo o grau dessa extensão. De L para K, isso aqui é um número natural. Não é uma coisa infinita, é um número mesmo. Tá? E aí, bom, agora de fato a gente vai mostrar que essa extensão é algébrica. Para fazer isso, a gente vai pegar um elemento alfa em L qualquer. Meu objetivo é mostrar que esse alfa é algébrico sobre K. E o que significa mostrar que esse alfa é algébrico sobre K? Eu tenho que encontrar, a gente precisa encontrar um polinômio não nulo com coeficientes no corpo K, de modo que esse polinômio anule o alfa, né? A gente quer encontrar um polinômio não nulo cujo alfa seja a raiz dele, tá? E aí, como é que é a ideia que a gente pode fazer isso? Qual é a ideia que a gente pode tentar usar? Fazendo um rascunho aqui do lado, ó. Procurar um polinômio P em Kx não nulo, tal que o P de alfa é zero, é encontrar uma equação desse tipo aqui, ó. A0 mais A1 alfa até, sei lá, um AR alfa elevado a R igual a zero, certo? Onde os A's aqui estão no corpo K. A gente quer encontrar uma equação desse tipo, claro, onde não todos os AI sejam iguais a zero, né? Porque senão isso não mostra que o cara é algébrico. A gente tem que encontrar um polinômio não nulo. Então, um desses coeficientes aqui precisa ser diferente de zero, tá? Agora, olha só, se você reparar bem, se você olhar para o lado esquerdo dessa igualdade aqui, ó, esse lado esquerdo da igualdade lembra muito uma combinação linear de 1 alfa até alfa elevado a R. Então, o que a gente quer encontrar, na verdade, como os coeficientes estão no corpo K, o que a gente quer encontrar, na verdade, é alguma combinação linear de 1 até alfa elevado a R, não trivial, no sentido de que um dos coeficientes seja diferente de zero, mas que, no fim das contas, essa combinação linear dá zero. Tá? Então, a gente quer encontrar, na verdade, um R tal que esse conjunto aqui, ó, dizer que existem A0, A1 até a R, não todos nulos em K, tal que isso aqui acontece, é, na verdade, procurar um R, um número natural R, um número inteiro positivo R, tal que isso daqui é linearmente dependente sobre o corpo K, né? Sobre K. Tudo bem? É isso que a gente quer encontrar. Agora, quando eu tenho essas condições, né? Observe o seguinte. Para ser LD dentro do espaço vetorial L, eu sei que N é a dimensão. Eu sei que N é a dimensão desse espaço. Então, se N é a dimensão do espaço de L para K, uma receita que a gente tem para produzir subconjuntos linearmente dependentes é você trabalhar com qualquer conjunto que tenha mais do que N elementos. Isso é um clássico dentro da álgebra linear, dentro do contexto de álgebra linear, que se você tem um espaço de dimensão N, qualquer subconjunto com mais do que N elementos necessariamente vai ser linearmente dependente. Tá? Não cabe ali dentro uma independência linear com mais elementos do que a própria dimensão. Tá? E aí, quando a gente toma N dessa forma, eu sei então, por exemplo, que qualquer subconjunto com N mais 1 elementos é LD. Tá? Agora, eu gostaria de encontrar um conjunto com N mais 1 elementos que envolvam essas potências de alfa. Bom, uma excelente sugestão seria esse daqui, ó, 1
alfa até o alfa elevado a n. Tá? Isso daqui tem n mais 1 elementos. Esse conjunto tem n mais 1 elementos, porque essa parte aqui ó, tem n elementos, somado, né, acrescentado este outro elemento, a gente tem n mais 1 elementos. Tá? Então ele necessariamente vai ter que ser LD. E o fato dele ser LD vai nos dar necessariamente a existência de As não todos nulos satisfazendo isso daqui, satisfazendo essa igualdade sendo zero. Só que aí o candidato a polinômio não nulo vai aparecer naturalmente. Tá? Então é mais ou menos assim que a gente procede na demonstração desse resultado, a ideia. Então não é à toa que eu vou escrever o que a gente vai escrever agora. Tá? É por conta dessa reflexão que a gente acabou de fazer. Então, assim, como a dimensão de L sobre K é igual a N, então necessariamente esse conjunto aqui, ó, 1 alfa até alfa elevado a N, é K linearmente dependente. E aí, se esse conjunto é K linearmente dependente, então existem necessariamente álgebra linear A0 até a N pertencente a K, e aqui é o principal, ó, até destacar, não todos nulos, isso é importante, tais que essa combinação aqui, ó, A0, 1, né, vou deixar só A0 mesmo, mais A1 alfa até AN alfa elevado a N, isso aqui é zero. Agora, o polinômio está aí na sua cara agora, qual que você tem que tomar. Então, já que esses coeficientes pertencem a K e são não todos nulos, esse polinômio aqui, ó, A0 mais A1x até AN x elevado a N, é um polinômio com coeficientes no corpo K, certo? É não nulo, porque um desses coeficientes é diferente de zero pelo menos, e P de alfa é zero. Então, se você encontrou um polinômio com coeficientes em K, que é não nulo, tal que anulo alfa, você acabou de provar, então, que alfa é algébrico sobre K. Certo? Agora, a gente pegou um elemento qualquer, alfa em L, e provamos que esse elemento é algébrico sobre K. Então, a conclusão é que essa extensão tem que ser algébrica, não tem para onde correr, já que todo elemento é algébrico sobre... Todo elemento de L é algébrico sobre o corpo K. Tá? Então, bem bonitinho, né? Tranquila a demonstração. Usa fatos bem básicos aí lá da parte de bases de álgebra linear, né? De conhecer a quantidade máxima de elementos LI que você pode ter, é justamente a dimensão do espaço vetorial, que é finita, porque a gente está assumindo que a extensão é finita, tá? E aí agora a gente consegue dar um exemplo rápido, como eu prometi para vocês, de uma extensão infinita, porque usando esse resultado. Na última aula a gente viu um exemplo de uma extensão transcendente. E aí uma consequência desse resultado é que toda extensão transcendente é infinita, né? Nós vimos na última aula que essa extensão aqui, ó, de R para Q, é uma extensão transcendente. Por que ela é uma extensão transcendente? Porque existem, né, elementos de R que são transcendentes sobre Q. A gente tem dois exemplos clássicos disso, que é a constante π e a constante de Euler. Tá? Então, se essa extensão é transcendente, necessariamente essa extensão tem que ser infinita. Tá? Então, isso quer dizer, em particular, que quando você olha R quando você olha R como um espaço vetorial sobre os racionais, essa dimensão é infinita. Tá? Você não consegue escrever R como um Q espaço vetorial de dimensão finita. Não tem como. Então, você não consegue uma base finita. Tá? Essa base que existe, porque todo espaço vetorial tem base, essa base necessariamente tem que ser infinita. Tá bom? E aí, continuando na construção da teoria que a gente está apresentando aqui, a gente vai mostrar um resultado também bem geral, que a gente vai usar muito, que é muito útil, que é muito clássico nesse contexto. Aqui, na verdade, é fazer uma releitura de algo que nós provamos na última aula para esse contexto de grau de extensão que a gente acabou de definir. Tá? A gente nem tem muito o que fazer aqui agora. A gente vai mostrar que se eu tiver numa extensão de corpos arbitrária, se eu trabalhar com a adjunção de um elemento algébrico, e aí se ele é algébrico ele tem um polinômio minimal,
esse polinômio minimal vai ter um grau. Ele é diferente de zero, né? Ele vai ter um grau. Se esse grau for n, então necessariamente, pessoal, quando eu adjunto alfa ao corpo K, né, a gente monta aí o K de alfa, a gente sabe, por exemplo, que isso já é um corpo, porque o alfa é algébrico sobre K, vimos isso na última aula, e aí eu tenho essa extensão de corpos, porque o K está contido em K de alfa, necessariamente essa extensão dessa adjunção é uma extensão finita, e na verdade o grau dessa extensão é exatamente o grau do polinômio minimal. Tá? A gente tem uma equação bonita aqui, ó. O grau da extensão de K de alfa para K é exatamente o grau do polinômio minimal de alfa para K. Tá? Então é meio que até dar uma explicação do porquê que a gente chama de grau essa dimensão do espaço vetorial do corpo maior sobre o corpo menor. Tá? Em grande medida, é justamente por conta desse resultado aqui. Tá bom? Então nada mais natural do que chamar essa dimensão de K de alfa como espaço vetorial sobre K de grau da extensão, porque isso é o grau do polinômio minimal associado a esse elemento. Tá? E aí, na verdade, a gente mostra que... a gente precisa mostrar que o grau dessa extensão é n, né? Ou seja, que a dimensão de K de alfa sobre K é n. A gente consegue exibir mesmo uma base em termos de alfa dessa forma. Se n é o grau do polinômio minimal de alfa até K, então você vai pegar 1 alfa até alfa elevado a n menos 1, e isso vai te dar uma base explícita para o K de alfa em termos de K. Né? Claro que isso aqui pertence ao K de alfa, né? São expressões polinomiais mesmo de alfa, triviais até, são potências de alfa. Aqui alfa elevado a zero. E isso aí vai ser uma base. Tá? Então a demonstração é bem simples, a gente já fez digamos que uma das partes a gente já fez na última aula. Então nós já vimos, por exemplo, na última aula nós provamos que K de alfa é precisamente descrito a partir de expressões polinomiais desses caras aí. Quando o grau do polinômio minimal é n, a gente provou isso daqui. Ó. O K de alfa é exatamente isso daqui. Ó. Onde os AIs aqui pertencem ao corpo K para todo I de 0 até n-1. Até n-1. Então, logo, a gente já sabe, então, que esse conjunto é um gerador, por definição. Né? Então, 1 alfa até alfa n-1 é um K gerador de K alfa. Tranquilo. Agora, só resta mostrar que esse conjunto é linearmente independente. Aí vai sair por uma das principais características do polinômio minimal, que é o que tem o menor grau, que anula o alfa. Né? Basta, então, mostrar que isso aqui é LI. É K linearmente independente. E é bem tranquilo, porque, olha só, de fato, se ele for LD, olha só, faz por um absurdo rápido aqui. Se isso daqui for LD, então existem, vamos chamar aqui de A0 até AN-1, pertencente a K, não todos nulos, já que se ele é LD, então tem que existir uma combinação dessa não trivial, né? Não todos nulos, tais que A0, 1 mais A1 alfa até AN-1 alfa, AN-1 dá 0, né? Então, tais que A0 mais A1 alfa até AN-1 alfa elevado a N-1, isso daqui é igual a 0, tá? Então, se eu pegar esse polinômio aqui, ó, induzido por esses coeficientes, A0 mais A1x até AN-1, x elevado a N-1, isso aqui necessariamente, bom, isso aqui é um polinômio diferente de zero, porque esses coeficientes são todos não, mas pelo menos um deles é não nulo, e o P de alfa é zero. E o P de alfa é zero. Só que aí, vamos lembrar de onde que nasceu, né? Em qual maternidade nasceu o polinômio minimal. Ele nasceu disso daqui, ó. Lembra que na aula anterior a gente falou do morfismo de avaliação, que pegava K de x e levava em L, que pegava um polinômio f e aplicava no f de alfa, né? Lembra que esse P alfa K é o gerador do núcleo desse morfismo aqui. Tudo bem? A gente viu que o núcleo desse morfismo do alfa estrela era gerado, ele é gerado quando o alfa é algébrico, né?
e é o caso, ele é gerado pelo polinômio minimal. Quando a gente diz que o P de alfa é zero nessas condições, a gente está dizendo que o P pertence ao núcleo do alfa estrela. Porque alfa estrela aplicado em P é justamente o P de alfa. E o P de alfa é zero. Aqui é o zero aqui do corpo L. Que é o zero do corpo K também. Então isso aqui está nos dizendo, já que o alfa é algébrico sobre K, que o núcleo de alfa... Bom, a gente sabe que o núcleo de alfa estrela é gerado pelo polinômio minimal. Então isso aqui está dizendo que o P é um múltiplo desse polinômio, certo? Ou seja, que o polinômio minimal divide o polinômio P em K de x. Tá? Só que isso aqui nos diz que necessariamente o grau de P, então, já que eu estou falando aqui de polinômios não nulos, né? O grau de P tá tudo sobre um corpo, né? Então é uma maravilha. O grau de P necessariamente é maior do que o grau de P alfa K. Certo? Agora, o grau de P, pessoal, o grau de P é no máximo n-1. Eu não posso nem afirmar que é n-1. Porque pode acontecer desse a n-1 aqui ser igual a zero. Não tem nada que me garante isso. Só que eu sei que um desses coeficientes aqui é diferente de zero. Então eu posso falar no grau dele. Só que não necessariamente é n-1. Então o que a gente pode afirmar aqui, ó, é que o n-1 é maior ou igual ao grau de P. Ou seja, o grau de P não ultrapassa n-1. Porque daqui para frente, os coeficientes são todos iguais a zero. Do n-1 para frente. Só que o grau de P sendo maior do que o grau do polinômio minimal, o grau do polinômio minimal é n por definição. Tá? Então isso daqui, por transitividade, nos levaria à brilhante conclusão de que n-1 é maior ou igual a n, ou seja, que o menos 1 é maior ou igual a zero. Aí é droga. Isso não acontece. Tá bom? Então essa contradição veio de onde? Veio de supor que esse conjunto aqui é LD. Quando a gente fez essa hipótese, a gente abriu uma caixa de Pandora que nos fez concluir que o menos 1 é maior ou igual a zero. Então isso aqui é uma contradição. Tá? Então a conclusão é que de fato esse conjunto aqui é linearmente independente. Tá? Então está demonstrada essa afirmação. Portanto, acabou. Acabou. Portanto, o que nós acabamos de provar é que 1 alfa até alfa elevado a n-1 é uma K-base de K de alfa. Tá? E aí acabou, né? Se isso aí é uma K-base de K de alfa, conta quantos elementos aqui? Tem exatamente n elementos. Né? Do alfa até o alfa n-1. Você tem n-1 elementos, acrescentado esse daqui, você tem exatamente n elementos. Tá? Então o grau dessa extensão, é exatamente n, que é o grau do polinômio minimal. Certo? Então isso é muito legal esse resultado. Por exemplo, para a gente não ficar naquele exemplo que a gente fez na última aula, vamos fazer um outro exemplo aqui. Ó. O exemplo da última aula, fazendo rapidinho, né? Se eu olhar para essa extensão aqui, ó, Q raiz de 2Q, a gente viu hoje já que o grau dessa extensão é 2, né? Mas a gente pode olhar isso de uma outra forma. Por exemplo, o polinômio minimal do raiz de 2 sobre Q é exatamente x ao quadrado menos 2. Certo? Por quê? Isso aqui é irredutível sobre Q, porque se ele fosse redutível, não teria jeito, né? Eu teria que escrever x ao quadrado menos 2 como um produto de algum polinômio de grau 1. Ele cairia o grau, né? Na hora de decompor. Se ele fosse redutível. E aí eu teria uma raiz desse polinômio que seria racional. E não tem raiz racional. As duas raízes desse polinômio, isso aqui é x menos raiz de 2, x mais raiz de 2. Isso aqui se decompõe sobre R, beleza. Sobre R esse polinômio é redutível, mas sobre Q não. Sobre Q não é, porque esses polinômios aqui não estão mais em QX, porque raiz de 2 e menos raiz de 2 não são coeficientes racionais, apesar de serem reais. Tá? Então isso aqui é irredutível sobre Q. É irredutível sobre Q. E é mônico. E aí na última aula a gente provou um leminha rapidinho que toda vez que eu tenho um polinômio irredutível e mônico, para qualquer raiz desse polinômio, em alguma extensão, esse cara vai ser o polinômio minimal. Tá? E é o que acontece aqui. Tá bom? E aí, pela proposição anterior, então, a gente poderia aplicar direto que isso daqui ó, é 2, porque é o grau desse polinômio. Tá? E também isso aqui ocorreria, né? Já que
o grau aqui é 2 e eu estou trabalhando com um elemento algébrico raiz de 2, então eu iria até 1. O n menos 1 aqui é quem? É 1, né? Então eu iria até a potência 1 do raiz de 2. E isso daqui já seria suficiente para ser uma Q base do Q raiz de 2. Tá? Agora um outro exemplo, para não ficar só nesse, né? A gente só deu esse exemplo. A gente pode olhar, por exemplo, para essa extensão aqui, ó. Primeira coisa, ó, raiz cúbica de 2. Pode pegar 7 também, para não ficar só no 2. Raiz cúbica de 7, que é um número real, isso é algébrico sobre Q. De fato, é só você olhar para esse polinômio aqui, ó. Se você olhar para o polinômio P, de fato, P dado por x ao cubo menos 7, isso aqui é um polinômio sobre Q, e de fato o P de raiz cúbica de 7 é zero, né? Raiz cúbica de 7 elevado ao cubo vai dar 7, 7 menos 7 é zero. Então isso aqui me diz que de fato que esse cara é algébrico sobre Q. E esse cara aqui vai ser o polinômio minimal, porque ele é mônico e ele é irredutível sobre o Q. Tá? As outras raízes disso daqui, a gente não precisa apelar, talvez, pode ser que raiz real só tem uma mesmo, porque a potência aqui é ímpar, só tem uma raiz cúbica de 7 mesmo. As outras raízes vão ser números complexos não reais, não vão ser nem reais as outras raízes. Tá? E aí, você vai conseguir decompor isso daqui só lá no CX. Sobre R, isso daqui vai ser. Sobre R não vai ser uma. Ele não vai ser irredutível porque ele vai se escrever como x menos raiz cúbica de 7, aí vezes alguma coisa aqui, que aí é só você dividir que você encontra aqui, que eu não vou perder tempo com isso. Tá? Mas aí o fato é que esse polinômio ele é mônico, né? E é irredutível sobre Q. E é mônico. Tudo bem? Então, isso aqui nos diz que esse polinômio é justamente o polinômio minimal. O polinômio minimal de raiz cúbica de 7 sobre Q é justamente x ao cubo menos 7. Tá? E aí, pela proposição anterior, como esse polinômio tem grau 3, então isso daqui, ó, 1 raiz cúbica de 7 e raiz cúbica de 7 ao quadrado, isso daqui é uma Q base de ao quadrado, porque vai até 3 menos 1, né, que é 2. É uma Q base de Q raiz cúbica de 7. E o grau dessa extensão, Q raiz cúbica de 7 sobre Q, isso é precisamente o número 3. Tá bom? Então, bem legal. Você pode ficar brincando com essas coisas aí, né? Se você quiser trabalhar num geral, você pegar P número primo e N natural, a gente sabe, por exemplo, que esse número aqui é irracional, raiz nésima de P, quando P é primo. Isso aqui é irracional. Mas a gente tem um polinômio que anula esse cara. Se você pegar, por exemplo, x elevado a n menos p em q, isso aqui é irredutível sobre q. Isso é irredutível sobre q. Aqui eu acho que você pode usar o critério de Eisenstein para provar que ele é irredutível sobre q. Eu ainda não gravei aula sobre isso, né? Eu ainda pretendo gravar e colocar lá na parte de alfabetização em anéis. E aí, como ele é irredutível sobre Q, o grau... bom, ele é mônico e irredutível sobre Q e anula esse cara, né? Então isso quer dizer que o polinômio minimal da raiz nésima de P ficou engraçado aqui, né? A anotação, né? Sobre Q, P aqui, não tem problema. Isso aqui é precisamente esse polinômio que tem grau N. Então isso quer dizer, por exemplo, que esse conjunto aqui, ó, 1 raiz nésima de P até raiz nésima de P elevado a N menos 1, isso aqui é uma Q base de Q raiz nésima de P. E então, o grau dessa extensão de Q raiz nésima de P sobre Q é precisamente o N. Tá? Então você tem exemplos aí de
de extensões finitas com o grau que você quiser, né? Só você, por exemplo, pegar, você quer uma extensão de grau, você quer uma extensão de grau 2020, você pega a raiz 2020ésima de, sei lá, 3 ou outro qualquer primo, 13, por exemplo. 17 não, de jeito nenhum. Bom, aqui a gente tem uma proposição bem simples, tá bem facinha mesmo. Antes de provar um corolário do último resultado, vamos só registrar isso daqui que é bem tranquilo, que é se você tem uma extensão de corpos, então essa extensão ela é trivial, ou seja, o corpo L é igual ao corpo K, somente se o grau dessa extensão é 1. Aí é bem tranquilo. Por exemplo, a volta é imediata, é tudo imediato aqui na verdade, mas a volta é muito imediata, porque todo o corpo é um espaço vetorial sobre ele mesmo, dimensão 1, né? O 1 é uma base, tá, do corpo K, né? 1 é LI, né? A vezes 1 é igual a 0, o A vezes 1 é A, então o A tem que ser 0. E todo elemento do corpo, sei lá, X, é X vezes 1. E o X está no corpo, então isso é uma combinação linear do 1, né? Todo mundo é múltiplo do 1. Então é bem tranquilo. E aqui na volta também é bem tranquilo, porque olha só, se essa dimensão aqui, ó, é 1, aqui na hipótese, né, tá me dizendo então que a dimensão de L sobre K é 1. E como esse subconjunto aqui, 1 do L, é K linearmente independente, com certeza. Porque se, de novo, se A vezes 1 é 0, A é igual a 0. E o 1 do corpo K é o mesmo 1 do L, então eu posso olhar para esse 1 aqui dentro de L. Então, como isso aqui é Li e tem exatamente a quantidade de elementos que é a dimensão, então lá da álgebra linear básica, do iniciozinho, né, se você tem um conjunto Li cuja cardinalidade coincide com a dimensão, então necessariamente isso daqui vai ser uma base. Isso aqui vai ser uma K-base de L. Tá? Aí, bom, se isso aí é uma K-base de L, eu já sei que o K está contido em L. Se eu quero mostrar que o L, que o L é igual a K, basta mostrar que o L está contido em K. Então, dessa forma, para todo U pertencente a L, como o 1 é uma base de L, existe, então, um alfa pertencente a K, fica muito tranquilo, tal que o U é alfa vezes 1. Ele é um múltiplo de 1. Só que alfa vezes 1 é alfa. Então, isso aqui está me dizendo que U é igual a alfa que está em K. Então, isso aqui está me dizendo que o U pertence a K. Tá? Então, essa inclusão foi demonstrada, né? Que o L está contido em K. Então, acabou, né, pessoal? Bem tranquilo. Então, o L está contido em K. Como o K já está contido em L, a gente tem essa igualdade. Então, só registrei aqui rapidinho para a gente poder usar quando quiser, sem peso na consciência de ter que demonstrar. Tá? E aí, sim, um corolário da última proposição, a gente vai mostrar, então, que toda vez que eu tenho uma extensão de corpos e um elemento alfa em L, a gente tem 4 formas equivalentes de dizer que alfa é algébrico sobre K. A própria afirmação, que alfa é algébrico sobre K. Também dizer que a extensão de K alfa, né, da adjunção para K, é uma extensão finita. Nesse contexto aqui, é equivalente dizer que a extensão é algébrica, tá? Talvez eu não tenha comentado antes, foi uma falha minha. A gente mostrou que toda extensão finita é algébrica, mas em geral a recíproca não é verdadeira. Durante o curso eu vou apresentar um contra-exemplo para vocês, porque para montar esse contra-exemplo a gente precisa ainda de algumas coisinhas que a gente vai fazer lá na frente. Nada muito terrível, mas é só porque a gente ainda não tem a linguagem adequada para apresentar o contra-exemplo, mas tem contra-exemplo. Só que quando, digamos, quando esse corpo L é a adjunção de um elemento, aí sim dá no mesmo. Tá? Se o L for dado pela adjunção de um único elemento, aí de fato dizer que é finito é equivalente a dizer que é algébrico, mas é um caso bem especial, não é um caso geral de extensão de corpos. Tá? E também isso aqui vai ser equivalente a dizer que o próprio K de alfa é um subcorpo de L. Tá? Na última aula a gente mostrou que se alfa é algébrico sobre K, então a adjunção é um corpo mesmo, né? É um subcorpo de L. E vale a volta também. Tá? Talvez eu tenha falhado em não mostrar isso para vocês na última aula, eu realmente esqueci. Aí eu vou aproveitar esse resultado aqui para demonstrar que vale a volta também. Se por acaso você souber previamente que a adjunção de alfa ao corpo K resulta num corpo, então necessariamente esse alfa tem que ser algébrico. Tá? Então é um si somente si. Tudo bem? Então, assim, aqui é um corolário, bom, basicamente a gente já fez quase tudo. Por exemplo, de A para B. É imediato pela proposição anterior, porque quando alfa é algébrico sobre K, tomando N como sendo, já que ele é algébrico, eu posso pegar o grau do polinômio minimal, né?
Então vimos, nesse caso, que quando n é o grau do polinômio minimal, o grau da extensão de k de alfa para k é justamente esse n, né? Então isso aqui está me dizendo que a dimensão de k de alfa sobre k é igual a n, que é finita, né? Então isso está me dizendo então que essa extensão é finita. É imediato, né? Eu escrevi um pouquinho aqui, mas poderia ter escrito só imediato mesmo, porque de fato é um corolário. Do B implica C. Bom, a gente sabe que toda extensão finita é algébrica. Tá? Então, não tem o que fazer. É imediato acho que pela primeira proposição que provamos hoje. Pela primeira proposição da aula de hoje. Deixa eu só ver se foi a primeira mesmo. Essa daqui, ó. Isso, foi a primeira proposição que a gente estudou hoje. Beleza, então de B para C, imediato. De C para D, quando eu digo que K de alfa para K é uma extensão algébrica de corpos, em particular eu estou dizendo que K de alfa é um corpo, né? Então, de C para D é imediato. Eu já estou dizendo que K de alfa é um corpo, então, em particular, a gente vai ter que ir a um subcorpo de L. Então, de C para D é imediato. Tá? Agora, para fechar a cadeia de implicações, para fechar as equivalências, a gente prova, então, que o D implica A, tá? Então, a hipótese que eu tenho agora é que o K de alfa é um subcorpo de L, então, na verdade, ele é um corpo, né? E a gente quer mostrar que o alfa é algébrico sobre K quando isso acontece. Vamos olhar aqui para aquele morfismo avaliação em termos do alfa, né? Agora, eu não sei se o alfa é algébrico, mas eu sei algumas coisas. Então, sendo alfa estrela aquele morfismo, eu conheço algumas coisas desse morfismo, mesmo sem ter a hipótese de que alfa é algébrico. Isso aqui pega F e leva em F de alfa. A gente sabe o quê? A gente sabe que esse morfismo é sobrejetivo, né? Sabemos que, olha só, o K de alfa, independente do alfa ser algébrico ou não, o K de alfa é isomorfo ao K de x quocientado pelo núcleo de alfa estrela. Certo? A gente sabe disso. Só que agora eu sei que o K de alfa é um corpo. Essa é a hipótese, tá? Então, olha só, como o K de alfa é um corpo, que eu estou assumindo que ele é um subcorpo de L, esse sabemos que é da aula anterior. Como o K de alfa é um corpo, então esse quociente aí também tem que ser um corpo. Certo? O quociente de K de x pelo núcleo de alfa estrela é um corpo. Agora, olha só. Se eu quero mostrar que alfa é algébrico sobre K, tudo que eu tenho que mostrar é que esse núcleo de alfa estrela não pode ser o ideal nulo. Ele não pode ser o ideal nulo. Tá? Ou seja, se eu encontro alguém diferente de zero no núcleo de alfa estrela, isso é mostrar que alfa é algébrico. Tá? Agora, se esse cara fosse nulo, se por acaso, vamos abrir um argumento de contradição aqui. Se o núcleo de alfa estrela é o ideal nulo, então, o que acontece? O K de x, esse quociente aqui é o K de x quocientado pelo zero, então, né? Isso aqui é um corpo. O que nos diria que o anel de polinômio sobre K de x é um corpo. Isso é falso. Isso aqui é falso. Por exemplo, o x é um elemento que está no anel de polinômios que não é invertível de jeito nenhum. Você nunca vai encontrar um polinômio em K de x, tal que x vezes esse polinômio dá unidade. Tá? Os invertíveis de K de x são só os elementos não nulos de K. Tá bom? Então isso aqui é uma contradição. Dizer que esse anel de polinômios é um corpo, isso aqui é uma contradição. Tá? Então essa contradição vem de assumir que esse núcleo é zero. Tá? Então o núcleo não é zero, que é justamente o que a gente queria. Logo, o núcleo de alfa estrela é diferente do ideal nulo, o que implica necessariamente a existência de um polinômio P no núcleo de alfa estrela, P diferente de zero. Tá? Então, isso implica que P pertence a K de x, ele não é um polinômio nulo, certo? E como o P está no núcleo de alfa estrela, quer dizer que a alfa estrela de P é zero. Só que o alfa estrela de P é o P de alfa. Isso aqui é o alfa estrela de P. Isso aqui é o alfa estrela de P. Tá? Então, e isso é zero, porque ele está no núcleo. Tá? Então, a gente encontrou um polinômio não nulo em K de x,
que anula o alfa. Isso aqui é dizer exatamente que o alfa é algébrico sobre o corpo K. Tudo bem? E aí isso fecha, então, essa sequência de equivalências. Tá? Então está demonstrado esse belo e bonitinho resultado de que no contexto de adjunção de elementos, pelo menos de um único elemento, por enquanto, depois a gente vai ver como adjuntar mais elementos, mas para um elemento só, a gente tem essas equivalências. Beleza? E aí, nos encaminhando para o final da aula, a gente vai mostrar que a extensão finita se comporta bem. O conceito de extensão finita tem um bom comportamento com relação à transitividade. Tá? Suponha que a gente tenha então uma extensão de corpos do L para K e outra do M para L. Então, isso naturalmente induz uma extensão do corpo K até o corpo M. E o que a gente vai mostrar é o seguinte, olha, se essa extensão aqui é finita e essa extensão aqui é finita, necessariamente essa daqui é finita. E vai valer o contrário também. Se a gente sabe previamente que essa extensão aqui do K para M é finita, então aqui no meio só cabem extensões finitas de corpos também, tá? Então essa daqui vai ser finita e essa daqui vai ser finita. Agora, mais do que provar que essa finitude se comporta bem com relação à transitividade, a gente vai conseguir quantificar isso bem. A gente vai mostrar, por exemplo, que o grau aqui nesse contexto, né, ou seja, se as extensões envolvidas são finitas, o grau dessa extensão de K para M vai ser exatamente o produto do grau dessa extensão vezes o grau dessa extensão. Isso nos dá um comportamento muito legal com relação ao grau ao grau da extensão com relação à transitividade. Né? O grau de uma extensão maior ela sempre vai se decompor como sendo o grau das extensões intermediárias. Bem interessante. Tá bom? Então, para demonstrar esse resultado, a gente pode fazer o seguinte. Ó. A gente vai demonstrar a volta primeiro. Vou demonstrar essa volta aqui. E aí, quando a gente for mostrar a ida, a gente já mostra esse resultado aqui, certo? Na hora de mostrar a ida, a gente vai mostrar que essa extensão é finita, mostrando precisamente que o grau dessa extensão de M para cá é o produto desses dois caras. Tudo bem? Então vamos lá, vamos mostrar a volta aqui primeiro. Eu vou assumir então, suponha que essa extensão aqui seja finita. Então eu tenho que mostrar que eu preciso mostrar duas coisas aqui, né? Primeiro, eu tenho que mostrar que essa extensão aqui é finita. Ficou parecendo um mais aqui, né? Ficou estranho. Eu estou, na verdade, puxando uma afirmação aqui. Então, essa extensão aqui é finita. Vamos provar isso. Então, de fato, aqui a gente vai usar um fato simples da álgebra linear, porque como L é um subcorpo de M que contém K, a gente já viu que ele vai ser um K subespaço vetorial, né? Então, como L é um K subespaço vetorial de M, a gente já sabe que nesse contexto, todo K subespaço vetorial tem dimensão menor ou igual à dimensão do potencialmente maior. Né? Então, a dimensão de L sobre K necessariamente é menor ou igual à dimensão de M sobre K. Agora, como a dimensão de M sobre K, por hipótese, é finita, como a dimensão de M sobre K é finita, então não tem jeito. Todo subespaço vetorial a gente já sabe. Todo subespaço vetorial de um espaço de dimensão finita também tem dimensão finita. Então isso daqui, essa dimensão aqui é finita. Agora, se essa dimensão é finita, isso por definição, é dizer que essa extensão aqui é finita. Tá bom? Agora a gente tem que mostrar que essa extensão aqui, ó, de M para L é finita. Tá? Bom, como é que a gente vai provar isso? A gente pode supor... Bom, vamos dar um nome aqui para o grau dessa extensão. Tá? Então, seja... Eu já sei que essa extensão aqui é finita. Né? Então, seja N o grau da extensão de M para K. De M para K. Tá? Se a gente assumir que essa extensão aqui é infinita, então supõe por absurdo que essa extensão seja infinita. Se essa extensão é infinita, para cada n fixado, né, para cada r fixado, na verdade,
necessariamente existe um subconjunto linearmente independente com essa quantidade de elementos. Com certeza. Tá? Porque se eu tivesse um limite superior para a quantidade de elementos ali, esse máximo, eu poderia tomar esse máximo, e esse máximo seria a dimensão. E aí a dimensão seria finita, né, de M para L. E é justamente o que eu estou supondo que não está acontecendo. Tá? Então, com certeza, aí a álgebra linear básica existem, então, e aí eu não vou escolher qualquer R, eu vou escolher o N mais 1 para gerar uma contradição. Então existem, sei lá, vou chamar aqui de U1 até o N mais 1, pertencentes ao M, que são L linearmente independentes, já que ele tem dimensão infinita, né? Então eu tenho a quantidade de elementos linearmente independentes que eu quiser. L linearmente independentes. Agora, a gente mostra rapidamente que esse conjunto com n mais 1 elementos que são linearmente dependentes sobre o corpo L, como espaço vetorial sobre L, como K está contido em L, a gente consegue provar rapidamente que eles vão ser linearmente dependentes sobre K também. E isso vai gerar uma contradição. Porque então eu vou ter n mais 1 vetores em M que são K linearmente independentes, sendo que M tem dimensão N. Não cabe. Não cabe. Tá? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês que eles são KLI também. Ó. Então sejam, bem fácil, sejam alfa 1 até alfa n menos 1 pertencentes a K, tais que alfa 1, o 1 até alfa n mais 1, o n mais 1 é igual a zero. Bom, como esses caras estão no corpo K, como o K está contido em L, então alfa 1 até alfa n, menos, n mais 1 pertence a L. Tá? E eu sei que os U's são LI sobre L. Então, como esse conjunto aqui é LI ó, sobre L, o 1 até o N mais 1, vou escrever assim, ó, LLI, então, os alfas todos precisam ser iguais a zero. Tá bom? Então, o que a gente provou é isso daqui, ó. Logo, esse conjunto aqui, ó, o 1 até o N mais 1, que está contido em M, é K linearmente independente. O que implica, aí é a álgebra linear básica, que a quantidade de elementos aqui do N mais 1, a quantidade de elementos desse conjunto, que é N mais 1, necessariamente tem que ser menor ou igual à dimensão de M sobre K, que é N. Então N mais 1 vai ter que ser menor ou igual a N, e aí você chega na brilhante conclusão que 1 é menor ou igual a 0. Isso é uma contradição. E essa contradição veio de assumir que essa extensão é infinita. Então ela não pode ser infinita. Então, necessariamente, essa extensão ela é finita. Tudo bem? E aí, isso dá conta da ida, certo? Provamos, então, que essa extensão de L para cá é finita e de M para L também é finita. Aí, na ida, agora, a gente vai provar que se eu tenho as duas extensões intermediárias finitas, a extensão total, digamos assim, é finita, e aí eu vou exibir uma base em termos das bases finitas dadas de maneira intermediária, tá? Então, eu vou supor agora, a gente vai supor que essas duas extensões aqui são finitas. Bom, aí eu vou dar nome a alguns bois aqui, ó. Moo! 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 Eu vou chamar então de N, já que são finitas, né? Então chame N da dimensão de M sobre L e M da dimensão
de L sobre K. São números naturais, né? Não são cardinalidades infinitas, né? São números mesmo. Tá? E aí existem, já que essas são as dimensões, eu posso tomar então, sei lá, B, o 1 até o N, isso. L base de M, e vou chamar de C, V1 até VM, K base de L. Tudo bem? E aí olha só como surge naturalmente um candidato a ser base de M sobre K. Quando você pega, se você pegar um elemento qualquer, W, chamar de W, em M, você consegue escrever ele primeiro como combinação linear de elementos por elementos de U com coeficientes em L. Então você consegue escrever assim, ó, sei lá, um L1, o 1 até um LM. Eu vou escrever com notação de somatório que vai ficar melhor. Um somatório com I de 1 até N, LI, UI, né? É um trocadilho aqui, mas não é LI de linearmente independente, né? É LI porque cada um desses caras estão em L. Só que agora, cada LI desse está em L. E os elementos de L podem ser escritos como combinações lineares dos V's. Então isso daqui vai ser uma soma em I de cada carinha aqui, ó, vai ser uma combinação que eu vou chamar aqui de alfa e J, o I fixado, né, e o J variando de 1 até M, de, sei lá, dos VJs. E isso daqui, o I. Tá? Só que aí eu tenho uma combinação linear dupla aqui, IJ, alfa e J dos VJ, UI. Tá? E aí pronto, apareceu aqui o candidato à base de M sobre K, onde esses alfa e J agora pertencem a K. Tá? Então, não é estranho a gente tentar provar que esse conjunto aqui, ó, D, formado por, tá ali, ó, VJ, UI, com o J variando de 1 até M e o I variando de 1 até N, não é estranho tentar provar que isso aqui é uma base de M sobre K, tá? Porque isso daqui está contido em M, certo? Porque tudo isso daqui está contido em M, né? Então, quando eu multiplico, continua lá dentro. E esse raciocínio rápido aqui nos leva a crer que esse é um excelente candidato a ser uma base de M sobre K. Então, agora é o nosso trabalho verificar isso. Primeira coisa, D é um K gerador de M. E só mais um comentário, observe que esse conjunto D tem exatamente M vezes N elementos, né? Que é o que a gente quer provar. Tá? A gente quer mostrar que a dimensão de M sobre K é o produto dessas duas dimensões. Tá bom? Então, ele é um excelente candidato porque ele atende, né, a tese que a gente está querendo provar. Então, a primeira coisa que eu tenho que provar para isso ser uma base de M é que ele gera M. Então, de fato, agora é só verificar isso que a gente. É só escrever bonitinho essa conta aqui. Ó. Então, de fato, seja W pertencente a M qualquer. Primeira coisa, vou escrever essa primeira parte, né? Como B, vou usar aqui o fato do B ser um gerador, né? Como B é um L gerador, porque é uma base de M, então podemos escrever W dessa forma aqui, ó. Um somatório com I de 1 até N, Li, UI, isso. UI, onde Li pertence a L para todo I de 1 até N. Tá? Agora a gente usa o fato do conjunto C ser um gerador do L sobre K. Então, como C é um K gerador de L, e o Li pertence a L para cada I, então, para cada I, deixa eu tirar esse então aqui, para cada I, a gente só está formalizando o argumento, para cada I de 1 até N, podemos escrever Li, assim, ó, como
como um somatório de J de 1 até M, que é a quantidade de elementos do C. Aí aqui eu vou escolher os coeficientes no corpo K. Eu vou escrever alfa e J, né? Porque tem um índice aqui fora, né? Então, os alfas não são os mesmos para todo mundo. Então, vamos carregar esse índice aqui para a gente não ter dúvidas. Alfa e J, VJ, certo? Que é uma combinação linear de V1 até Vm. Então, o J vai variar aqui no V. Tá? Onde alfa e J pertencem ao corpo K para todo J, né? Isso está acontecendo para cada I e nesse contexto para todo J, Jesus. Isso, para todo J de 1 até M. Então é só usar agora essas duas equações. Então assim, o W, que é o somatório de I de 1 até N de LI, o I, vai ser o somatório de I de 1 até N, somatório de J de 1 até M, do alfa e J, UI, acho que VJ, UI ou IVJ, tanto faz, né? VJ, UI. VJ, UI, tá? Então, assim, qualquer W tá aqui, é uma combinação linear desse conjunto, dos elementos VJ, UI, que são que é um elemento genérico do conjunto D, tá? Então, isso aqui prova que D é um gerador, um K gerador de M. Tá? Agora a gente tem que provar que é LI. Então, agora a gente vai mostrar que D é K linearmente independente. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai pegar uma coleção de índices. Como o D é dado em termos de dois índices, a gente pode pegar uma coleção de índices assim, já indexado por dois números, porque aí fica mais fácil para a gente organizar as coisas. Então, vamos supor que eu tenha aqui alfa e J, uma coleção de índices com I variando aqui de 1 até, deixa eu só ver aqui, N, e J de 1 até M, tais que esse somatório aqui, ó, I de 1 até N, J de 1 até M, alfa e J, VJ, UI, isso aqui é zero. Meu objetivo é mostrar que alfa e J é igual a zero para todo IJ. Tá? Então, como isso daqui acontece, ó, é só uma questão de a gente organizar as coisas de maneira adequada. A gente vai ter que usar o fato do C e do B serem linearmente dependentes. Tá? Então, eu quero... o ideal aqui é que a gente reescreva isso assim. Ó. Então, isso aqui é o somatório. E aí a gente vai encarar isso aqui como um coeficiente. Ó. Somatório de J de 1 até M do alfa e J VJ. Isso aqui é um índice. E o I, isso aqui é zero. Tá? Por que isso aqui é interessante? Porque esse índice aqui, ó, pertence a onde? Vamos ver. Os VJs... Cadê? Aqui, ó. Os VJs... isso aqui está contido em L, certo? Isso daqui está contido em M. Os VJs estão em L, certo? Os VJs estão em L. Como os VJs estão em L, esses índices todos aqui pertencem a L. Para cada I, tá? Para cada I eu tenho um índice, certo? O alfa e J, esse somatório aqui vale para cada I, certo? Então, como isso daqui pertence a L e isso daqui, os UIs, formam uma base de M sobre L, aqui é uma L base de M, em particular eles são linearmente dependentes, né? Então, olha só, isso aqui está acontecendo e como esse conjunto aqui, ó, o 1 até, aqui vai até N, né? Isso, o 1 até o N é L linearmente independente e essa soma aqui, ó, pertence a L para todo I, de 1 até N. Então, isso aqui é o coeficiente, né? Para cada I a gente tem esse coeficiente em L, que é dado como um somatório, mas não tem problema. Como isso aqui é LI e esses coeficientes estão em L, LI sobre L, então esses caras todos têm que ser iguais a zero. Tá? Então, esse somatório aqui de J de 1 até N, de 1 até M,
E se você escrever, se você quiser escrever agora dessa forma aqui, ó, faz o J variar. Então a gente vai ter alfa I1, V1 até alfa e M, talvez fica mais fácil enxergar assim. Isso daqui tem que ser zero. Para quem? Para todo I de 1 até N. Tá? Agora, a gente vai usar o fato dos V's serem linearmente dependentes sobre K. Tá aqui, ó. Esses caras aqui, que é o conjunto C, são linearmente dependentes sobre K. Certo? Então, como V1 até Vm é K linearmente independente, e esses coeficientes alfa e j aqui, ó, alfa e 1 até alfa e m pertencem a K para todo I, então isso quer dizer que alfa e m, aliás, alfa e 1 é igual a alfa e m, isso é zero para todo I de 1 até n. Aqui é n, né? Só me enganei aqui, peraí. Que é n. Pronto, n. Tá? Então, isso quer dizer que alfa e 1 até alfa e m são iguais a zero para todo i de 1 até n, mas isso aqui está dizendo, né? Como eu tenho todas essas igualdades aqui, se você quiser colocar um índice j aqui variando na segunda coordenada, digamos assim, isso aqui está nos dizendo que alfa e j é zero. Agora, para todo i de 1 até n e j de 1 até m de mm. Então, acabou. Isso aqui prova que D é linearmente independente, tá? E aí acabou. Isso aqui prova, então. Usei a mesma frase duas vezes, né? Fica feio. Portanto, D é uma K-base de M. E como D, a cardinalidade de D é precisamente M vezes N, né? A gente já viu isso. Então, essa extensão é finita. E mais, além de ser finita, a gente sabe calcular ela como sendo a cardinalidade de D, né, que é a quantidade de elementos da base, que é M vezes N. Deixa eu ver se qual que vai ficar. A gente quer escrever bonitinho, né? M, L, L, N, L, K. Então, do jeito que está aqui, é o N vezes M que vai ficar legal. Eu vou escrever assim como N vezes M. M vezes N é N vezes M. E o N é precisamente o grau da extensão de M para L, porque é a quantidade de elementos de uma L base de M. E o M é ao grau da extensão de L para K, porque é a quantidade de elementos de uma K base de L. Tá? Então, está demonstrado esse teorema. E aí, para dar o resultado derradeiro, esse corolário, que é só mesmo aplicar isso para uma torre de corpos. Né? Uma torre de corpos é uma cadeia ascendente de corpos onde cada corpo é um subcorpo do sucessor dessa cadeia. Tá? Então, o K1 é um subcorpo de K2, o K2 é um subcorpo de K3, por aí vai. Você pode fazer isso, você pode ter uma cadeia dessa com uma quantidade que você quiser. Tá? E aí, para uma torre de corpos dessas arbitrárias, onde em cada passo intermediário a extensão é infinita, então a extensão toda, do primeiro para o último, aqui eu coloquei R, aqui N, né? Deixa eu colocar R aqui. Então a extensão do último para o primeiro vai ser finita também, e o grau dessa extensão dessa extensão vai ser os produtos intermediários. Tá? Por exemplo, se você tem aqui K1, aí dentro do K2, aí dentro do K3, então o grau da extensão de K3 para K1 é precisamente o produto desses dois, né? K1 para K2, K2 para K3. Aí se você tem um outro, então se em cada passo intermediário desse daqui a extensão é finita, então o grau dessa extensão que é finita, e mais o grau dela é o grau de K2 para K1, vezes o K3 para K2, vezes o K4 para K3. E por aí vai, tá? Você pode fazer isso para uma quantidade finita qualquer. Aí a demonstração disso é muito fácil, tá? Eu vou deixar para vocês escreverem os detalhes, mas é só você fazer uma indução
sobre R, aplicando o resultado anterior. Tá muito fácil mesmo. E aplica o resultado anterior. Tá? Se você assume uma quantidade qualquer, o KR para o K1 vai ser, usando o resultado anterior, a extensão de KR-1 vezes a extensão do KR-1, K1, né? Isso. Aí aqui você aplica a hipótese de indução. Pela hipótese de indução, você repete esse cara. E aqui pela hipótese de indução, isso daqui vai ser o KR-1. Aí você coloca os caras encadeados, né? KR-2 vezes, até chegar no último, K2, K1. Pronto. Eu acabei escrevendo a ideia principal, né? Então, essa extensão aqui é justamente essa. O grau daquela extensão é esse produto todo aí. Tá? Essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Então, isso finaliza a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.